Boa noite a todos e a todas. Bem-vindos aqui nesse nosso espaço de conversa, de trocas, de aprendizagens, de sentimentos, de vivências. Bem-vinda, Maria Cristina da Baquara Educativa. É com você. Eu é que agradeço o convite. Boa noite, Terê. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente aqui pelo canal da GPAS, aqui no YouTube. Sejam todos bem-vindos. É uma honra aceitar o convite da GPAS, né? O Grupo de Estudos de Educação para a Paz da Unicamp. Eu sou a professora Maria Cristina e recebi o convite aqui pelo Eduardo, também pela professora Nádia, e todo mundo da GPAS que vem desenvolvendo um trabalho super bacana, né, de aproximação e de divulgação aqui pelo canal, né, tenho acompanhado as lives que vocês vêm desenvolvendo aqui, e eu represento aqui nessa parceria, né, nessa noite que a gente vai ter esse diálogo super importante, impactante, para falar um pouco sobre educação, sobre fogo cruzado, aí num contexto da Amazônia, né, e escolas comunitárias. Eu represento aqui a Baquara Educativa e também o Coletivo Socioambiental de Bragança Paulista, né? A Baquara Educativa é uma iniciativa que nasceu agora em meio à pandemia, né? Com a intenção de fortalecer e articular os professores para que eles fiquem cada vez mais sabidos, porque Baquara é uma terminologia indígena que representa sabido, esperto, né? Então, a gente trabalha aí com a transformação continuada dos professores, né, para a gente encarar aí os desafios, e sempre quando a gente vai junto, a gente vai mais forte e vai mais longe, né? E o Eduardo aí também é um super parceiro da gente junto com a Baquara. E o Coletivo Socioambiental, que é uma organização aqui de Bragança Paulista, que já há 13 anos está em atividade com a educação ambiental não formal. Então, a gente sempre desenvolve atividades multidisciplinares voltadas aí para a educação ambiental e para a construção de sociedades sustentáveis. Então, eu faço a articulação aqui hoje dessas duas entidades aí em parceria com o GPAS, né? Que a Terê pode falar um pouquinho mais. Com certeza. E olha, puxando esse gancho que você fez, né, da transformação continuada, que hoje nós estamos, né, cada vez mais precisando de mover, né, mover o mundo, mover as pessoas, mover os saberes nessa transformação, porque a situação exige isso de nós, né? Então, nesse momento, vou falar um pouquinho, com muito carinho, do Grupo de Estudos de Educação para a Paz e Tolerância, que faz parte do Laboratório de Psicologia Genética da Unicamp, laboratório esse, coordenado pela professora doutora Orlizo Cato Mantovani de Assis, né, com quem a gente tem assim, o maior respeito pela bagagem que traz nessa área da psicologia genética. Como você disse, a nossa coordenadora, né, a professora doutora Nádia Maria Badue Freire também, o Eduardo, que está aqui nos bastidores e que sem ele nada disso poderia acontecer, né, que dá todo esse suporte para as nossas lives, e com muita honra nós estamos promovendo nesse dia essa live também, nesse ciclo de comemorações dos nossos 15 anos do GPAS, né? Então, esse ano o GPAS completa 15 anos de atuação, de transformação, promovendo fóruns, promovendo debates, promovendo também os cursos, né, de educação para a paz, junto à Escola de Extensão, a STECAMP da Unicamp. Falei demais, então eu sou a Terê do GPAS e agora quero trazer para vocês a nossa convidada de honra, a professora Fernanda, que eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que ela vem fazendo, e que não é pouco, eu posso falar pouco, mas o que ela faz é grandioso. Fernanda Rorige Rodrigues, se eu falei errado, depois você me corrige, Fer. Ela está há mais de 15 anos envolvida com processos de criação de práticas e tecnologias socioambientais regenerativas.
Desde 2016, ela é educadora da Escola Comunitária Ciranda da Terra, em Alta Floresta, Mato Grosso, inserida em uma comunidade de aprendizagem rural, florestal, transformadora. Hoje, a sua pesquisação está voltada para a ontologia da linguagem, comunicação não violenta, corpo-natureza e educação sistêmica. Que bárbaro. Fernanda, a palavra agora é sua. Olá, boa noite a todos. É uma alegria enorme para a gente estar aqui, e falo a gente porque eu estou aqui representando a Escola Comunitária Ciranda da Terra e a nossa associação agroecológica Água. Agradeço muito às organizadoras e organizadores desse evento, a Baquara, o Coletivo Socioambiental e ao GEPAS, né, na pessoa do Eduardo, que me fez esse convite. Há pouco a gente estava conversando sobre como nos conhecemos, né, e é muito curioso como algumas coisas tão dramáticas, né, e tão desafiadoras na nossa vida podem nos levar também a lugares tão grandiosos, né, de conexão e compartilhamento de experiências. Eu conheci o Eduardo numa formação de CNV, de comunicação não violenta, e naquele momento a gente estava experienciando o ápice das queimadas aqui, né? Aqui em Alta Floresta. Então eu já estava vivendo no meio, não é nem embaixo, é no meio da fumaça há vários dias. E isso estava mexendo demais com todos nós, né? Eu não sei se alguém daqui que está assistindo a gente. Ai, boa noite também às pessoas que estão nos ouvindo. Eu não sei o quanto que vocês já puderam experienciar uma floresta em chamas, né? E o quanto que é triste sentir o tamanho da destruição. E aí, nesse momento, eu fiz uma fala, né, nesse encontro, e que chegou no Eduardo, e aí ele me procurou, e aqui estamos, né? Então, foi o fogo que nos conectou. Bom, a gente já posso trazendo algumas questões? Queria fazer uma observação, acho que antes da gente começar, com relação ao nome do nosso encontro, pode ser? E façam. Claro, fique super à vontade, Fernanda. Um grande bate-papo que a gente vai fazendo. Eu agradeço demais. Para mim é uma alegria enorme a gente estar aqui nessa roda de conversa. Então, se sintam bem à vontade de me interromper quantas vezes for necessário, né? Realmente eu estou aqui nesse espaço não para trazer nenhuma verdade, é só uma experiência, né? E muito mais para trazer reflexões para a gente buscar novas perguntas do que chegar a velhas respostas, né? Bom, né, uma coisa bem importante que eu gostaria, eu achei que foi providencial ter acontecido isso, é que no nome do nosso encontro está o verbo ensinar, né? E aí eu sugiro que a gente mude para educar. E aí, quando falando em educar, não educar só ao outro, a outra, né? Mas, sobretudo, a nós mesmos. E tem uma frase do Steiner, do Rudolf Steiner, que eu gosto muito e que me inspira no meu viver, que fala assim, que o que você faz grita tão alto que eu não escuto o que você diz. Então, que eu vou pegar como exemplo esse tema que atravessa o nosso encontro, que é a cultura da paz, né? E quando eu penso em paz, eu penso muito na questão do respeito. E aí a gente nas escolas, né, e na nossa vida vai falar de respeito, mas o quanto que a gente está olhando para o respeito em nós, né? Como anda. E quanto nós estamos respeitando as pessoas que estão mais próximas de nós, né? Sobretudo as mais próximas, que esse campo da intimidade às vezes gera equivocadamente um espaço onde as pessoas ultrapassam a linha do respeito, né? O quanto que a gente respeita as pessoas que pensam diferente da gente, o quanto que a gente respeita quem não concorda com o que a gente está trazendo, né? E o quanto que a gente respeita nós mesmas, né? O quanto que a gente respeita o nosso corpo, né? Como que a gente cuida dele, o quanto que a gente
o tamanho da nossa autoexigência, do nosso autojulgamento, né? O quanto que isso também nos violenta. E nesse ambiente hostil que a gente cria internamente, às vezes fica muito desafiador a gente cultivar e fazer florescer a paz, né, interna. E aí pensando em paz, a gente e é muito lindo, né, a proposta do GPaz, da gente trazer a cultura da paz e criar ambientes, né, espaços pacíficos, né, nas nossas relações, no nosso trabalho, no nosso viver e conviver. E só que a gente é muito interessante a gente também ir levando adiante isso, né. E aí eu gostaria de puxar isso, porque isso vai nos levar aqui na Amazônia, vai nos transportar para a Amazônia, né, que é essa questão do quanto que os nossos hábitos de consumo, quanto que a nossa cultura de consumo, cria e gera paz nos lugares onde ela está sendo produzida. E a gente trazer essa reflexão e cada vez mais se conscientizar dos processos produtivos, do que a gente consome, ele é muito importante para a gente realmente começar a construir uma atmosfera cada vez de paz, né, em todos os espaços e a partir das nossas ações. A gente está aqui, né, nessa nossa Amazônia legal, né, estou bem no norte do Mato Grosso e já na divisa com o Pará, em alta floresta, e nesse nortão, né, esse interiorzão do Brasil, a gente vive bem esse Brasil colônia, né. Alta Floresta tem 44 anos, então, a colonização começou muito recente. Inclusive foi a Indeco, que é uma empresa colonizadora, ela tem esse nome, que fez a colonização daqui, né. A gente nem tem dimensão que isso acontece ainda, né, mas foi uma colonização. E nos mesmos moldes, a história se repetindo, né, genocídio de indígenas, expulsão daqueles que, não resistiram e fugiram, destruição, queimadas, e aí hoje a pecuária e a soja chegando muito forte, né. E aí essa lógica, né, de desenvolvimento, ela é totalmente relacionada também com a nossa cultura de consumo, né, não só, mas muito relacionada. Com essa nossa reprodução social, cultural e econômica que a gente ainda vive, né. E então era isso, só abrir essa janelinha e trazer um pouquinho mais, então, se vocês também quiserem trazer, vocês querem falar alguma coisa, vocês fiquem à vontade. Eu queria pegar um gancho nisso que você falou, Fernanda, sobre o consumo e as nossas escolhas, né? Porque, na verdade, o nosso ato de consumir é um ato político, né? E a partir do momento do estilo de vida que a gente escolhe, né? Os valores que a gente coloca, né? No momento de consumir, que não significa que a gente não vá consumir, né? Mas o estilo de consumo que a gente faz, né? Eu consumo para suprir as minhas necessidades ou eu consumo para suprir os meus desejos, né? Então, quando a gente passa um pouco por essa discussão, a gente vai construindo essa cultura, e essa cultura que tem as suas marcas, né? E tem a marca da exploração. Então, assim, até que ponto é uma cultura econômica saudável e que realmente constitui-se nessa corrente mais de sustentabilidade, né? E a ideia de sustentabilidade que vai além do tripé meio ambiente, economia e sociedade, né? É um tripé que vai envolver também a ética, que vai envolver as questões culturais, né? Que está dentro aí do fator sociedade, mas ele, acho que ele vai para além, né? Então, acho que é relevante quando você coloca isso, né? E eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que esse contexto ambiental da região que você está, da escola comunitária, né? Então, daqui a pouco a gente vai falar um pouco também da escola, mas contextualiza um pouco, né? Esses enfrentamentos e essa coisa da queimada, como você falou, né? Como é que isso fica para os alunos, para a comunidade, enfim? Isso é abordado dentro da prática educativa que vocês desenvolvem na escola? Como é que é esse contexto? Certo. Bom, então estamos aqui no norte do Mato Grosso, né? Então é uma região
do agronegócio, né? A atividade principal econômica é o agronegócio, principalmente pecuária de corte e a soja, né? Então, ambas essas atividades, elas são para alimentação animal, para consumo humano, né? Então, é bem importante a gente ter esse entendimento de cadeia produtiva. E aí, a nossa comunidade, né? A gente está a 15 quilômetros da cidade e ela tem um contexto muito diferente do restante, assim, porque existem vários produtores agroecológicos aqui, né? E produtoras, e o que fez a gente se unir e criar a nossa associação. Então, a gente tem uma associação agroecológica que ela é bem rica, bem diversa, né? Com vários saberes e várias potências. Então, a gente tem as pessoas que trabalham com a produção agroecológica, né? Desde da horta, agrofloresta, pecuária, meliponicultura, a permacultura também muito integrada, na bioconstrução em especial. A gente tem um grupo forte de cultura, né? Então, hoje a gente tem o Barracão de Flores, que hoje é ponto de cultura do Estado. Temos as pessoas que trabalham com saúde integral, com a bioenergética. E nós temos a escola comunitária, né? Ciranda da Terra, que ela é um projeto permanente da associação. Então, a escola está totalmente integrada nessa comunidade de aprendizagem, né? Que vai além daqui da comunidade, mas a gente tem várias parcerias na cidade, né? Tanto parceiros como instituições e espaços educativos, né? E então a gente vive numa ilha, né? Então a gente tem esse fragmento florestal grande, por isso que a gente sempre fala rural florestal, porque a gente tem um fragmento grande florestal, onde várias famílias vivem também dentro desse fragmento florestal, inclusive eu. E envolto de várias fazendas, né? E é muito interessante, porque é o contraste, assim, muito grande, né? Então, na frente da entrada da comunidade, nós temos uns 2 silos gigantescos que foram construídos recentemente, porque a soja chegou recentemente, faz uns 2 anos que está mais forte. Aí a gente tem um frigorífico da JBS do lado, e nós temos uma pedreira na porta, que faz extração de pedra. Então, vocês podem imaginar, então, essas fazendas, aviões, né? É minério, soja e boi, né? Minério, soja e boi. É o clássico, né? E começou aqui desse jeito e aqui estamos, né? Desde então. Então, a gente sofre vários impactos, né? Dessa vizinhança, né? Tanto com a questão do agrotóxico, do uso, né? Indevido e não respeitando os limites, né? Para aplicação. Então, a gente teve um caso há alguns anos atrás que um apicultor perdeu todas as caixas de abelha dele e a gente precisou entrar com um processo no Ministério Público por causa disso. A questão das queimadas é sempre algo, um perigo muito vivo em nós na época da seca. E essa questão assim da queimada é muito. A gente já viveu aqui uma queimada na comunidade alguns anos em 2017, e isso foi muito forte para nós, né? E as crianças também viveram isso junto conosco. Que teve um problema, não teve manutenção da rede elétrica, né? Estava muito velha e ficava encostando numa palha de buriti. Buriti é essa palmeira, e não sei se vocês sabem, mas as palmeiras são super comburentes, assim, é um negócio absurdo, ela é cheia de óleo. E pegou fogo, né? E a gente chamou o bombeiro, mas o bombeiro não fez nada porque eles não podiam, eles têm ordem só para apagar fogo quando tem risco de vida de pessoas ou casas em perigo, né? Então, eles ficaram de braços cruzados, literalmente, olhando aquilo acontecer, e eles foram embora, mas o fogo continuou se alastrando, e a gente viveu assim, um momento muito aterrorizante, assim, muito tenso, porque ele começou a ventar muito nessa época, e teve que segurar por várias casas, aí o bombeiro já não veio, porque estava atendendo chamadas, foi um dia realmente muito quente e tudo mais, né? Então, a gente também observa essa questão, assim, da incapacidade, né, da gestão pública de lidar com essas questões, de não ter realmente recurso, nem estrutura e nem
eu acho que interesse de estar realmente cuidando da questão das queimadas, né? O Preve Fogo mesmo, né, faz muito tempo que não recebe recurso. E então a gente tem esse contexto, né? E essa comunidade que vem desenvolvendo esses trabalhos e a escola dentro disso. Então a gente tem na escola, vou falar um pouquinho da nossa escola, né? Então a gente começou em 2016, né? Ela já nasce desse sonho dessas famílias de construir, né, e oferecer e vivenciar uma educação com as crianças que tivesse alinhada com os princípios e valores que já eram compartilhados aqui, e também querendo oferecer uma educação contextualizada, né, no espaço que eles vivem. E aí a gente logo conseguiu uma parceria com a prefeitura, então as crianças começaram a estudar aqui na escola, matriculadas na rede pública, e já nascemos já com esse intuito de trazer uma forma diferente, né, de educar, né, e de construir essa forma. Então a educação infantil, ela é bem voltada para a pedagogia Waldorf, né, inspirada, a nossa jardineira, né, que vai para a educação infantil, que cuida da educação infantil, ela tem formação em pedagogia Waldorf, e aí para o fundamental a gente parte para outras pedagogias, metodologias, e muito da metodologia de trabalho de projetos, junto com o Zé Pacheco. O José Pacheco, ele é um tutor nosso aqui, acompanha bastante nosso trabalho, e temos também várias outras inspirações, né? Claro que Paulo Freire, o Gandhi Priorsky, né? A Beth e a Sofia Hellinger pela educação sistêmica, o Marshall, né? Com a comunicação não violenta, e várias outras, assim, que trazem muita inspiração e referência para a gente. E aí a gente vem fazendo, então, esse trabalho de desenvolvimento com as crianças, e aí eu estou no fundamental, né? Então, vou trazer mais as experiências do fundamental nessa relação com a natureza. Essa questão mesmo da queimada que a gente viveu, isso, então, a gente vive isso todos os anos, né? Então, é legal de entender isso, que esse ano a gente teve realmente foi bem sério, né, foi agravado por vários fatores, né, que eu acho que é importante trazer um fator mesmo dessa aquecimento global, mudança climática, né, essa crise climática global, ela é realidade, né. E teve também um problema, assim, ocasionado pelos desmatamentos crescentes, que também trouxe mais seca para essa região, em especial dali do Pantanal, por isso que a gente teve muito problema no Pantanal. E trazendo um pouco dos dados aí do Centro de Estudos e Monitoramento de Desastres Ambientais, e também do ICV, que é o Instituto Centro de Vida, que faz os monitoramentos de queimadas e desmatamento aqui. E aí, esse ano, a gente teve um aumento, porque a gente tem os meses proibitivos, né? O fogo é uma prática de uso do solo para limpeza, né? E está dentro dessa lógica do agronegócio. Ele era usado de forma tradicional, mas com um saber muito maior de fazer aceros, né? Então, o uso tradicional tem o uso do fogo, mas de uma forma diferente, né? Mas foi incorporado dentro da lógica do agronegócio, só que sem nenhum cuidado, né? E sem nenhuma preocupação, que queime tudo, porque eu quero que isso tudo fique sem mata, sem nada, né? E esse ano, né, nesses meses proibitivos, a gente teve um aumento de 300%, quase 300%, acho que 298%, né? 40 mil hectares queimados só em alta floresta esse ano. E aí, assim, o que agrava muito essa questão, não só de uma condição climática, né, ocasionada por uma ação antrópica, mas a gente também tem um total. Tem a prática mesmo do fogo, então as pessoas botam fogo, e isso é um problema, uma questão bem séria. E a gente tem essa sensação, né, que essas pessoas têm uma sensação de impunidade, de não ser punido, né? Então,
esse nosso antigoverno de agora abriu as portas para as pessoas falarem: vou queimar e nada vai acontecer, não vai ter nenhuma lei ambiental e não vou ter não vai gerar nada. E se tiver multa, eu vou recorrer e não vai acontecer nada. Então, essa sensação de impunidade aumentou muito, né? Os casos de incêndio e os focos e tudo isso que a gente está vivendo. E aí, bom, vou trazer então aqui, voltando para a nossa escola, para a nossa metodologia, então a gente trabalha muito por projeto, né? Então a gente tem os projetos individuais, né? Então as crianças elas vão escolhendo quais são os assuntos, os temas que elas querem trabalhar, e a gente tem os projetos coletivos. E os projetos coletivos eles têm um caráter mais de comunidade e global, né? Então eles sempre estão conectados com questões que estão aqui ao nosso entorno, mas também olhando para o que está acontecendo fora, né? Trazendo essa questão da visão de mundo, né? E de contextualização. E aí, Nossa, veio um bicho na minha cara. E aí, esse ano, o ano passado, isso, também estava muito séria a questão das queimadas, a gente sempre acha que fala, nossa, agora está muito ruim, e aí fica mais, a gente se surpreende ainda. Mas ano passado estava muita queimada, né, e a gente estava vendo isso muito forte, e as crianças, na época, tinham escolhido estudar sobre árvores. Então, a gente estava começando a fazer um trabalho, né? Então, identificando as árvores da escola, do bosque, trabalhando matemática, a gente vai desenvolvendo todas as competências, todas as habilidades, os objetivos de aprendizagem, né? Tudo de forma bem transdisciplinar. E aí começou essa questão das queimadas, e as crianças trazendo e falando, porque isso era falado nos grupos, nos meios, né? Na televisão, apesar de várias não terem muito acesso, mas estava muito forte, muito viva a questão do fogo, né? E um medo, né? Então as pessoas sempre comentam que tem muito medo que o fogo chegue, né? Então a gente começa a ver fumaça, todo mundo já tenta buscar um lugar mais alto para ver de onde está vindo, né? Para a gente fazendo essa prevenção. E aí a gente trabalhou, então, o projeto Árvore, acabou entrando toda essa questão que estava acontecendo. Então, a gente desenvolveu, então teve essa parte das identificações, aí a gente teve a parte de música, a gente trabalhou aquela música Matança, do Xangai, se vocês conhecem, ela é bem bonita, bem forte. E eu estou falando assim, crianças até 9 anos de idade, tá? Que são as crianças que a gente estava no momento. Então, a gente trabalhou a música Matança, tanto em língua portuguesa quanto na música. Aí, nas artes, as crianças fizeram as identificações das árvores, e aí elas desenharam na sala de aula, na parede da sala, elas fizeram as árvores que elas fizeram, assim, a partir dessa parte de observação, né? E aí trabalha escala, né? A gente acaba trabalhando várias questões aí junto. Trabalhamos poesias, criaram seus poemas e poesias com relação a esse assunto, e fizemos uma apresentação teatral. Então, a gente vai fazendo essa ressignificação curricular, né? Então, a gente vai vendo o que a gente tem ali nas diretrizes curriculares municipais, o que as crianças querem trabalhar, e a gente vai trabalhando essa ressignificação, né? Encontrando ali por onde que a gente vai amarrar a questão do conteúdo com as práticas pedagógicas que estão mais contextualizadas, conectadas com o interesse da criança, né? Que a gente entende ser muito importante. E até acho que eu vou puxar esse gancho, porque quando eu falei assim do ensinar, e quando eu recebi ali, eu falei assim, ensinar, né? Porque o ensinar, ele está muito ligado com esse paradigma do ensino, né? Que a gente, então, onde o educador, a educadora está no centro do processo, né? Esse detentor do conhecimento, e transmite isso para os estudantes, né? E meio com um conhecimento quase inabalável, sabe? Absoluto, indiscutível, inquestionável, né? E aí a gente já vem transitando ali para o paradigma da aprendizagem, onde a criança que está ali no centro do processo, né? E já está claro, inclusive a BNCC já está falando de metodologias ativas, e é indiscutível, inquestionável falar que um indivíduo, quando assume seu processo de aprendizagem... Gente, só um instante, eu vou acender a luz, senão vai começar a voar um monte de mosquito na minha cara.
Olha só, né, a realidade dela. Pronto. Eu tô só com as luzes de casa, a seda já começou a vir mariposa, um monte de bicho na minha cara. Aí eu acendo ali, eu faço uma armadilha não, só desviar o foco delas. E aí nesse processo, então, é muito discutível que a aprendizagem, né, se dá quando esse indivíduo assume esse processo, né, a partir das suas vontades, do seu interesse, das suas motivações, daquilo que faz sentido para ele, para ela. E isso realmente possibilita não só um aprendizado a curto, médio e longo prazo, mas também possibilita que você vá complexificando os processos, né. Então você adquire ali um conhecimento e aí você vai ampliando, mas complexificando, trazendo mais interação, né. Então isso é muito mais potente, né, no desenvolvimento. E só que aí a gente percebe que podemos ir além, né, então, que é o paradigma da comunicação, que é realmente, Paulo Freire já dizia, né, o processo dialógico, então não é nem o professor, a professora, nem estudante que estão no centro, mas a relação, né. Então é no diálogo que se constrói mesmo, né, esse processo. E que ele pode ir muito além, ele vai além do conhecimento, mas te possibilita realmente construção de conhecimento, né. E não negando o ensino, nem negando a aprendizagem, mas acho que pegando o que é potente no ensino, pega o que é potente na aprendizagem e desse encontro gera-se algo muito mais potente, né. E isso é muito interessante também para a gente enquanto educadores e educadores ir compreendendo, né, esses nossos novos lugares na escola, né. Que nós não estamos lá também como observadores, mediadores de processo, mas estamos participando ativamente dele, né. E temos muito para contribuir, mas nesse espaço também de aprender, né, e de relação, e essa relação que perpassa as relações humanas, mas a relação com o ambiente, as relações com a realidade que ali se encontra, enfim, desse campo mais amplo. Acho que é isso. Vocês Sabe o que eu queria te perguntar? Ah, olha lá, tem uma pergunta do José Almirante. Quando o sujeito é protagonista, a construção do conhecimento é mais efetiva. Quer dizer, na verdade, ele afirma, né? sim, É por aí, né, Fernanda? O que você sim. tem para falar Aí quando a sobre o gente coloca protagonismo? sim, é isso, né. E acho que quando a gente vê, e reconhece que todos e todas somos protagonistas, eu acho que aí surge muita coisa interessante, sabe. E colocar todas mesmo, todas as formas de vida são protagonistas dentro do processo de aprendizagem, sabe. E a gente tem muito a aprender também com a e aí falando da natureza, né, a gente tem muito a aprender com ela também. Ela também é protagonista. É, Só e precisa vocês aprender a estão. ouvir. Exatamente. E essa escuta, né, que você deve ter aí com essas crianças que estão interagindo num ambiente tão diferenciado do que a gente tem aqui, por exemplo, né? Quer dizer, eles estão aprendendo sobre a floresta na floresta. Eles estão vendo as árvores ali em loco, né? Então, essa situação de poder sentir e acompanhar os ciclos e desenhar a árvore que eles viram ali na floresta, isso é riquíssimo, né? Isso dá uma dimensão, como você falou, dá uma potência muito grande. Eu queria, assim, que você contasse um pouquinho mais, porque eu estou encantada com o que eu estou vendo até agora, né? Às vezes me vejo com a boca aberta, assim, né? Porque, assim, é muito. Quando você fala que vai num ponto mais alto para ver se o fogo está chegando, é uma coisa muito real, né? Muito perto. Então, como que é isso, né, para essas crianças? Você disse que na escola hoje vocês têm até os 9 anos de idade, né? Essa faixa etária é um crescimento gradual, essa escola começou com a educação infantil e foi crescendo. Conta um pouquinho mais para a gente, Fernanda, dessa Uhum. dinâmica que vocês têm. Sim, foi isso mesmo. A gente começou com as crianças mais novinhas, agora elas estão com 10, né. Na época do projeto que eu estava contando, elas estavam com 9. Hoje a gente está passando por um momento, assim, de reconfiguração, porque a gente passou por um momento bem
crítico, porque a prefeitura resolveu tirar a parceria, e isso fazia com que o nosso projeto realmente não tivesse possibilidade de permanecer, porque ter mais essa questão administrativa ia onerar demais, né? A gente é uma escola que vive de contribuições e de ações escolares. Inclusive, a gente foi muito impactada por questão da pandemia, né? Então, as famílias não estavam conseguindo contribuir, a gente não estava conseguindo se sustentar. Mas agora a gente está vivendo ali uma luz não vou falar que é no final, né? Estamos vivendo uma luz aí no túnel, que é as procuradoras daqui, né? O Ministério Público está com a gente e resolveram assumir esse nosso projeto como algo muito importante e relevante, e a gente está retomando esses diálogos de criação de um convênio com a prefeitura, né? Porque a gente não estava se enquadrando, eles dizem que a gente não se enquadrava em nenhuma lei municipal e que estava muito difícil da gente, mas teve todo um monte de artifício que aconteceu no meio do caminho que a gente percebe que também não existe um interesse de nos manter, porque existe toda uma questão de embate político mesmo, né? Que é assim na vida, né? Não existe neutralidade, né? As pessoas que às vezes falam, ah, não, política, a sua posição, ah, não, política, neutralidade é um posicionamento político, né? Porque a neutralidade está numa métrica ali, né? Você está se posicionando dentro dela. E então tem essa questão política, né, que nos atravessa muito forte, porque é um ambiente do agronegócio. Então a gente está também tendo que lidar com essas questões. Então a proposta é mesmo que a escola vá crescendo junto com as crianças, né? À medida que elas vão crescendo, a gente vai crescendo junto com elas. Mas agora a gente vai ter que dar uma recuadinha, segurar um pouco, e as crianças agora a gente vai até o primeiro ciclo para garantir isso nessa conversa com a prefeitura, para mais para frente a gente continuar nosso projeto com as crianças mais velhas. Legal. Tive uma curiosidade aqui, Fernanda, enquanto você estava falando, porque a gente aqui, né, no Sudeste, enfim, aqui a gente está falando de Bragança, Campinas, enfim, aqui na região Sudeste, né, a coisa da tecnologia está muito forte, né, principalmente por conta da pandemia. Então, ensino remoto, uso de recursos, né, os professores se apropriando mais dos recursos tecnológicos, né? Inclusive a gente da Baquara oferece até uma formação para os professores em relação a isso, que depois até vou falar um pouquinho mais, se o Eduardo lhe permitir, né? Mas eu fiquei aqui pensando, eu sei que por conta da pedagogia Waldorf, né? Não existe uma inserção tão grande de tecnologia, né? Mas de tecnologia digital, é o que a gente está falando, né? Assim, que é uma coisa mais presente a gente aqui no Sudeste. Mas são tecnologias, né? E não só tecnologia digital. Então, eu queria saber um pouco desse contexto educativo de vocês, como que isso também é considerado, né? Não só tecnologia digital, mas quanto tecnologias, assim. Certo. Eu vou só dar um gancho que eu acho que minha fala, ela talvez tenha deixado aqui uma coisa para trás, que é a questão da neutralidade, que é importante porque existe ali um pensamento hegemônico, né? Então, quando a neutralidade ela não é neutra de forma alguma, né? Você está Não existe realmente, neutralidade, né? você está se Não existe discurso posicionando neutro, né? dentro, você está dentro desse discurso que se diz o que é, né? Não tem nenhuma verdade ali, né? Bom, com relação isso foi o maior desafio, porque várias famílias não têm mesmo, não tem nem computador em casa, né? O celular é pré-pago, então a gente nem caminhou para esse lugar das tecnologias, né? E aí foi muito desafiador construir os projetos, né, individuais, então eles me passavam e eu ficava construindo tudo, criando os projetos, né? E a gente perdia muito essa questão mesmo da troca, dos compartilhados diálogos. Foi bem desafiador fazer isso. Ainda mais quando a gente não consegue realmente ter uma conexão, um contato, uma conversa, né, nem pela internet. Isso é uma questão mesmo. Entendi. Queria até pedir para o pessoal que está aí acompanhando a gente, né, que está nos assistindo, já estão chegando algumas perguntinhas aqui.
Mas fiquem à vontade, viu, gente, para perguntar coisas, para pontuar, né? Assim, opiniões, não precisa necessariamente ser pergunta, mas participem ativamente aqui com a gente, né? Eu, Fernanda e Tere aqui estamos bem contentes da participação de todos vocês, né? Tem uma pergunta aqui, já vou lançar. O Guilherme, mas uma outra pessoa que está usando aí o perfil do Guilherme, eu acho, né? A Laura, ela está querendo saber, Fernanda, se existem crianças com deficiência intelectual na escola. E se sim, como é que é feito esse processo de inclusão? Existe. Inclusive, uma delas. Eu não vou falar que é deficiência intelectual, mas existem outros diagnósticos e outros desafios no processo de dificuldade de aprendizagem, né? Eu acho que a deficiência está muito mais da gente conseguir enxergar a potencialidade que aquela pessoa tem. Não lhe falta nada, eu acho que a gente que precisa aprender a incluí-las, né? E uma delas é meu filho, né? Ele tem alguns diagnósticos que ainda estão se definindo, porque ele apresenta muitos desafios, muitas dificuldades de aprendizagem. E uma das ideias assim da escola é realmente criar metodologias mais inclusivas, né? E a gente percebe que, por exemplo, trabalhar para projetos potencializa muito, né, a criança. E a gente também tem um olhar do desenvolvimento da criança a partir dela, né? Um desenvolvimento mais individualizado e observando todas as potencialidades, aonde que ela se comunica melhor, de que forma, né? Então, ele tem essa questão muito do corpo, então você percebe que ele é muito bom com o manejo assim, de ferramentas, de trabalhar na roça, né? Então você vai encontrando outras formas desse desenvolvimento, né? E compreendendo mesmo que, na verdade, é um lugar que a gente precisa olhar, porque a maioria das crianças ficam bastante excluídas desse sistema de ensino que a gente tem, né? A gente tem algumas habilidades que são muito valorizadas e todas as outras. Às vezes a criança não tem nenhuma dificuldade de aprendizagem, mas ela não consegue se comunicar direito com essa forma de pensar, com essa forma de funcionar, o ritmo, ficar muito tempo sentada, enfim. São várias questões que a gente acaba excluindo essas crianças, né? E que dá querem fugir da escola, né? E a gente acaba perdendo pessoas que poderiam estar construindo tanta coisa interessante de conhecimento que acaba saindo da escola por se sentir excluída, né? Mas esse eu acho que é um assunto bem longo, mas é por aí. Fernanda, tem outra pergunta aqui, Fernanda, deixa eu trazer para você. A Patrícia Martinelli pergunta: no contexto educativo, vocês trabalham mapas mentais para percepção das representações das mudanças no uso do território pelo agronegócio, pelas crianças, né? De que forma isso? Como isso é feito, né? Ela é geógrafa, a Patrícia. Bacana. Olha, mapas mentais é uma ferramenta muito interessante, né, de se apropriar. A gente não tem assim, a gente usa muitos mapas mentais, a gente tem uma das mães da escola que tem essa habilidade, nas nossas reuniões a gente acaba usando muitos mapas mentais. Na escola a gente acaba usando muito uma questão visual, mas sem dúvida que tem muito mais coisa que a gente poderia estar melhorando e garantindo, porque de fato tem várias crianças que são muito visuais, né? E os mapas mentais auxiliam muito a elas compreenderem, né, as conexões das informações, das ideias, dos arranjos que estão acontecendo. É algo que a gente ainda precisa melhorar, sem dúvida, trazer mais perto. Mas com certeza os mapas reais estão aí na frente delas, né? Presenciando a queimada e vendo as mudanças e as transformações nos cenários, né? No ambiente do entorno. Olha, mais uma pergunta da Ana Dentelo. Como é o processo avaliativo? Né? Você já falou que Certo. trabalha por projetos, então a A Ana quer gente, saber. certo. A gente faz alguns processos avaliativos, né? Dentro do processo avaliativo, a gente faz algumas avaliações. Então, a gente tem a autoavaliação, as crianças fazem autoavaliações. A gente começou diariamente, a gente começou a perceber que estava ficando muito mecânico, né? Essa avaliação assim não estava gerando uma reflexão, a gente fazia semanalmente essa autoavaliação e também no final do bimestre a gente também cria uma autoavaliação em conversa com elas.
porque escrita são crianças novas, e aí você percebia que uma certa preguiça de sistematizar a ideia impedia de fazer um processo um pouquinho mais crítico. E aí a gente também faz um relato, assim, né, onde tem a gente tem um desenvolvimento das atitudes, então a gente faz todo um acompanhamento desse desenvolvimento mais socioemocional da criança, né, que vai desde da habilidade e capacidade dela perceber que o outro precisa de ajuda, como é que ela se relaciona, como é que é essa relação com o meio ambiente, como é que é a relação dela com o espaço, qual o nível de autonomia, então a gente faz esse acompanhamento. A gente também faz um relato de como que a criança está se desenvolvendo em cada uma dessas atividades, mas não cria nota. Não tem nota, é muito um processo de avaliação, que a gente percebe a avaliação como um processo para construção e melhoria da aprendizagem daquela criança. Então, a gente acompanhando o que ela está acontecendo com ela, aonde estão as dificuldades, de que forma que a gente pode melhorar e aprimorando, né, qualificando o processo junto com ela. Mas é por relato, por observação, e em muitos diálogos com as famílias também. Mas assim, Fernanda, só fechando, pode falar, pode falar. esse processo da avaliação é algo assim que a gente está também permanentemente avaliando, sabe? Porque é muito desafiador, porque passa pela nossa subjetividade, né? O que eu entendo que é autonomia, o que eu vou entender que é estar desenvolvendo, compreendendo um raciocínio lógico matemático. Então, é importante a gente também tentando limpando um pouco, né, isso para ficar mais próximo de uma observação real, né. É desafiador, né, avaliar é bem desafiador. Eu estava pensando aqui um pouquinho e também como a Cris ficou curiosa em relação às tecnologias, quer dizer, na verdade, eu acho que o que você traz para a gente aguça muito, né, a nossa curiosidade, assim, né, eu acho que, assim, o próprio cenário que você está aí já desperta, puxa, olha só que interessante, né, que vontade de saber um pouquinho como esse cenário foi construído, então faz parte desse universo. Eu queria um pouco saber do teu percurso, né, dessa tua escolha por esse, né, por essa opção consciente desse trabalho voltado para o socioambiental, com comunicação violenta, com esses princípios da cultura de paz que estão tão presentes aí, né, na sua vida e como educadora. Se você puder compartilhar um pouco com a gente, seria muito rico. Tá. Então, tudo começa na família onde eu nasço. Então eu tive boas referências, né, tanto da minha mãe e do meu pai, que sempre tiveram uma relação próxima, né, com a natureza, mas também tenho 2 tias que me inspiram bastante. Uma é bem ativista ambiental e a outra também doula, né, assim, bem, pioneira, né, nos partos naturais, então elas são grandes inspirações para mim. Mas acredito que o meu grande despertar, né, já, né, com esse campo fértil, né, que eu trago da minha família, mas foi na faculdade, né, então eu estudei engenharia florestal e na faculdade, no primeiro dia de aula tinha a apresentação dos grupos de estudo, e aí tinha o grupo de agroecologia. E aquilo foi muito impressionante para mim, porque até então, para mim, era incabível pensar em produção e em relação harmônica com a natureza, não tinha isso, não, eu sou nascida em São Paulo, gente, capital. E aí eu falei: "Uau, é possível". E quando eu entrei por essa porta, eu descobri que tinha um universo, né, que faz isso, que trabalha, que desenvolve ciência, tecnologias e que busca formas diferentes de se relacionar com a natureza e com as outras pessoas, né. Então foi ali que realmente eu entrei nisso e, assim, aqui estou, né. Então eu trabalhei e morei no Instituto de Permacultura e Ecovilas da Mata Atlântica por alguns anos, né, então desenvolvia trabalhos de manejo florestal sustentável, comunitário, né, junto com comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, caiçaras, e aí a gente trabalhava muito com a permacultura em si e agrofloresta, e aí eu vim para o Mato Grosso, né.
E com essa vontade de falar, nossa, ali no Sudeste, né, litoral, já tem muita gente trabalhando, vamos buscar onde tem outros espaços que estejam, sei lá, que a gente possa estar contribuindo em outros lugares. E aí viemos para o Mato Grosso, né, para Alta Floresta, e aí nessa comunidade foram chegando várias outras pessoas, né? E quando eu falo comunidade é porque os bairros rurais aqui são chamados de comunidade, não tem esse viés ecovila, né? Que a gente acaba no Sudeste entendendo comunidade como ecovila. Mas a gente tem um grupo mesmo, assim, que então acabamos tornando uma comunidade, de certa forma, intencional, porque começou a chegar várias pessoas também com esse desejo, né? De, de contribuir de outra forma no mundo. E eu sinto que o que me move muito realmente é me colocar a serviço da vida, né? Me colocar num lugar de possibilitar que a vida floresça na sua mais alta potência. E aí foi isso. Então, a gente começou a trabalhar com isso, desenvolvendo muito essas questões que eu já falei um pouco, né, da permacultura, da agrofloresta, beneficiamento de produtos da agrofloresta, a escola. E aí eu fui chegando e começando a observar que, apesar de tudo isso, né, a gente estava nesse caminho, a gente percebia que existiam muitos ruídos na comunicação, né? E aí eu fui entrando na comunicação não violenta, né, de começar a realmente ir mais fundo na ontologia da linguagem e começar a observar, né, quais são as questões que estão ali, o quanto que a gente se comunica de forma tão equivocada, né? E, e até agora me lembrei de um exemplo, né, da forma equivocada, que é bem simples, né? Que a gente não vai gritar para uma planta para falar para ela dar fruto, né? Então, quanto que a gente não se entende, né, dentro disso, né? Quem que se desenvolve? Nada na natureza se desenvolve com violência, nada na natureza se desenvolve plenamente com repressão, com imposição, com privação dos elementos essenciais do seu desenvolvimento, né? E a gente tem esse conhecimento e essa clareza, né? Quando a gente está falando das plantas, dos cultivos, né, com os animais, mas a gente não tem ainda a, a percepção de que nós somos natureza e que não dá para a gente se comunicar de uma forma diferente, né? Que realmente a gente precisa trazer e começar a compreender que o que realmente um ser humano necessita para o seu pleno desenvolvimento, né? E que não é o grito, não é a subordinação, não é a violência, não é a repressão, né? É outro lugar esse. E aí eu fui indo por esse caminho, assim, eu acho muito lindo, né? E a gente vai aprendendo a escutar. E eu me lembrei eu não lembro da frase direitinha do Maturana, né? Mas ele fala que essa questão da comunicação, ela é muito mais importante muito mais importante do que o que a pessoa fala, mas quem recebe, né? E como essa pessoa está recebendo. E a gente, às vezes, não tem essa habilidade de perceber quais são os lugares de escuta das pessoas e como é que elas estão recebendo, e o que que elas estão fazendo com o que elas estão recebendo, né? Eu sinto muito que é um passo bem importante para eu que estou nesse espaço, poder me comunicar com vocês e, de alguma forma, conseguir que a minha fala chegue, né? De alguma forma, né? E eu acho que essa é uma habilidade que a gente vai aprendendo aos pouquinhos, de escutar e de falar, né? É isso aí. Tem mais uma pergunta aqui, ó. O José Almirante ele está perguntando como é que são resolvidos os conflitos entre os alunos? Se existe algum processo que a escola usa para solucionar os conflitos? Então, a gente tem alguns dispositivos pedagógicos, né, que a gente chama, esses dispositivos pedagógicos, eles estão ancorados nos valores essenciais da escola, então, para a gente desenvolver aqueles valores, cria-se os dispositivos à medida que se necessita, né? E dentro dessa questão dos conflitos, a gente tem os acordos, então, logo no início de todo o ano, e esses acordos, eles ficam visíveis, e o tempo todo a gente pode estar mexendo, mas a gente cria acordos, né?
que vocês acham que a gente precisa ter de acordo para a gente conseguir ter um ambiente pacífico, harmônico, onde todo mundo se sinta seguro e confiando, né, para estar aqui. E aí as crianças vão falando, a gente cria isso. Então, quando tem os acordos já estabelecidos, isso já facilita muito a questão da mediação dos conflitos, porque eles já têm entendimento que fala: vacilei". E é muito claro isso, porque as crianças, a gente coloca: "Olha, tudo bem, se você não quiser entrar nesse acordo, tudo bem, mas esses acordos não vão valer para você, beleza, né? Não tem problema". Aí eu: "Poxa, não, eu acho que não vou pagar esse preço, né?". Então acontece isso. E as crianças, a gente trabalha muito, a gente fica muito como mediador, assim, e auxiliando elas em aprender a escutar e a dialogar e tentar respeitar mais o lugar do outro, entender da onde aquela pessoa está falando e o que ela fez, da onde ela estava surgindo, né? Da onde partiu, qual era a intenção que estava por trás desse ato, né? Para ir conseguindo compreender que vários equívocos eles não são propositais, né? Muitas vezes. Às vezes são, e reconhece como é que a gente trabalha com isso, né? É mais ou menos isso. A gente faz muitas rodas de conversa com os acordos, né? Nos apoiando. Mas é bem tranquilo, gente. Nossa escola realmente, as crianças parece alguma coisa, todo mundo fala: "Nossa, uau", né? Porque cria ser um ambiente que não favorece os conflitos. Que bom, que bom. Isso não é os conflitos não são um contexto presente aí, então, né? Não, e a Legal. gente, é importante a gente também ter essa referência de que o conflito, ele é sempre um convite para a intimidade, né? Então é sempre um convite para um aprofundamento da relação. Então não vê isso como um problema, vê isso mas como uma possibilidade de abertura para se reconhecer e se conhecer mais, sabe? Acho que é Uhum. importante a gente ir mudando também um pouco a nossa forma de olhar para os conflitos. Para o conflito, né? Legal. Mais uma pergunta aqui, a Bia Maia, ela traz aqui a pergunta: qual o sonho dessas crianças? Elas querem permanecer na comunidade? Qual que vocês enxergam uma perspectiva que essas crianças têm? Olha, a gente aí é por uma questão mesmo de forma de estar, né, assim, na educação e compreendendo um pouco dos desafios que se apresentam pelas idealizações, a gente não faz muito uma geração de expectativa, você não estimula muito ao que você quer ser quando crescer, a gente não entra muito nesse campo, né? Mas elas ficam falando que querem ir para a África, que querem para tal lugar, um quer ser tratorista, né? O outro quer trabalhar na roça, o outro quer ser o bombeiro que viu na escola levando. Rola muita soltura, né? Pegam animais na cidade e rola solturas, e a gente tem uma conversa com os bombeiros, então eles vêm na escola fazer a soltura dos animais silvestres que eles encontram. E aí quer ser bombeiro, então vai sendo as referências que eles vão encontrando, né? E aí a gente também nem inibe, mas nem estimula, sabe? Tá. Acho que tem uma coisa interessante também que eu queria pegar o gancho disso que você falou. Eu também trabalhei durante algum tempo em escola do campo, aqui na região, em Bragança, né? Claro que o nosso rural aqui não são muitos Brasis em um Brasil, né? O nosso rural aqui do Sudeste não é o rural que vocês têm aí na região norte e centro-oeste do Brasil, né? Mas a coisa de desenvolver realmente uma cultura dentro da escola que valorize, por exemplo, o homem do campo no campo, né? Então, que valorize a cultura e o perfil dessas comunidades, né? E não necessariamente uma construção de expectativa de querer sair, né? De fazer uma história fora, mas sim de valorização e construção dessa identidade local, né? Eu acho que isso é um princípio importantíssimo, né? Que eu percebo um pouco na sua fala que talvez tenha um pouco desse viés, né? E acaba sendo um princípio norteador de valorização, né? Sem dúvida, muito bem. Grata, Maria, por essa fala. Com certeza, é bem importante elas valorizarem a sua origem, né? E isso traz muita força para elas fazerem as escolhas que elas querem fazer, né?
mas é muito importante elas não terem vergonha de onde elas vieram, né? E honrar isso. E experienciar essa origem de outra forma, né? Não com... E isso acontece muito na cidade, quando as crianças estavam indo para a cidade, e bullying, um monte de coisa que acontece. Entendi. Fernanda, deixa eu falar uma coisinha. Pegando um pouco o gancho do sonho que a Beatriz falou, né? Eu acho assim que deve ter muitos sonhos, né? Talvez quando você foi para Alta Floresta, muitos sonhos, muitas coisas, né? Assim, o que me espera, e principalmente se você fez essa escolha pela carreira da engenharia florestal. Então, esse desenho está posto, mas assim, eu queria saber agora o que traz paz para você aí nessa floresta. O que traz paz para a Fernanda? O que te dá paz aí no meio desse fogo Me dá cruzado? paz, eu acho que está entregue para o momento presente. Acho que isso é o que mais me traz paz. De estar entregue para o que precisa ser feito no agora, sabe? Sem buscar e criar muitas projeções e olhar muito para o que não está sendo feito e o que não está acontecendo, mas o que agora eu posso fazer, né? E o que cabe a mim. E eu vivo na natureza, né? Então isso me dá muita paz. O silêncio me traz paz, essa relação com a natureza me traz muita paz. E eu acho que uma coisa que também eu venho aprendendo a ter muita paz é me desidentificando com as minhas verdades. Isso traz uma paz enorme. A gente fica mais aberta para a vida, né? Para as experiências, para os olhares e isso também eu acho que fica mais leve a vida, sabe? A gente se desidentificar com os papéis, com os quereres e com aquilo que nos ensinaram a ser. Eu acho que esse campo de abertura, de experimentar o vazio e desses processos de criação que aparecem aí, me traz bastante paz. Muito bom, muito bom. A gente já está chegando aí no nosso tempo, né? A conversa está deliciosa e tem tanta coisa aí que a gente gostaria de aprofundar e saber um pouco mais, né? Mas é interessante que a gente percebe, né, como as coisas se articulam também, né, Fernanda? Assim como você falou do seu encontro com o Eduardo, que deu certo de trazer agora aqui, né? E dos encontros também que a gente vem durante a nossa vida, né? Então, assim, como é bacana quando a gente tem experiências colaborativas de aprendizagem, né? E aí todo mundo, dentro da Bacoara Educativa, a gente sempre trabalha com essa perspectiva, né? De experiências colaborativas de aprendizagem, que todo mundo tem alguma coisa para aprender, mas tem muito para ensinar. Então, como é boa essa troca e essa partilha, né? E olha que fantástico que a tecnologia também proporciona para a gente, né? A gente consegue conversar com você ao vivo e aí a gente está na internet, a gente não tem limite de qualquer pessoa no mundo pode acompanhar essa nossa conversa, seja ao vivo, seja depois, que essa conversa vai ficar aí no canal do GPAS, né? Então, que fantástica essas articulações, né? Então, também sou muito grata por estar nesse momento aqui com vocês, né? Representando o coletivo, representando também o Bragança Mais, que eu esqueci de falar no começo, né? Que é uma outra instituição irmã aí do coletivo socioambiental. Então, para nós é muito importante ter esse diálogo com você, né? E nessa perspectiva de sustentabilidade que a gente acredita que a cultura de paz, ela é necessariamente parte integrante, é condição para essa cultura de sustentabilidade acontecer, né? Toda essa diversidade cultural, a diversidade ecológica, né, que você pode trazer aqui para a gente, né? Acho que vale a pena que a gente falou no comecinho, né, Fernanda? O que a gente tem aqui de incomum e diferente? O que nos ilumina, né? Então, por exemplo, a sua tecnologia aí, o que te ilumina Aqui, aí, ó? É o que me ilumina aqui. Eu tenho 2 velas. Olha que bacana, né? Culturas que parecem estar tão distintas e ao mesmo tempo a gente encontra o que é que a gente tem em comum, né? E é isso que a gente tem em comum que nos fortalece, né? Então isso é bárbaro. Então eu tô super agradecida e honrada e agradeço muito a você, Fernanda, por ter aceitado esse nosso convite, né? Então queria abrir aqui um momento para suas considerações finais
dessa nossa conversa, né? Estou muito grata pela escuta, pela nossa conversa, muito mesmo. É especial para a gente estar podendo compartilhar um pouquinho da nossa experiência aqui. E acabei nem falando das paredinhas de pau a pique aqui atrás, né? E eu fiquei aqui refletindo, eu achei bonita. Achei bonita a pergunta que a Tere me trouxe agora, né? E aí eu fiquei, enquanto você estava falando, Maria, eu falei, nossa, que me traz paz. E aí eu acho que é isso, né? E estou honrando vocês, os que vieram antes de vocês. Acho que essa honra à vida me traz muita paz. Todo momento que eu estou vivendo e honrando e reverenciando a vida, esse movimento me traz muita paz. Então, eu sou muito grata por estar aí. Com certeza saio daqui transbordando de paz. Eu agradeço muito, Fernanda. Foi um presente mesmo essa live, né? Como a Cris falou, eu acho que assim a luz, né? A luz está aqui, está presente. Você trouxe muita luz nesse momento para nós, né? Ampliou aí o nosso universo de experiências, né? Com essa riqueza que você traz, mencionando a sua família, a sua memória afetiva, seus ancestrais. Olha, foi um presente. Muito grata em nome do GEPAS, de todo o nosso grupo, que é um grupo também muito unido, muito iluminado, cada um com as suas, né, com os seus dons e com a sua missão. A gente fala assim que cada um juntos somos fortes, né? Então eu acho que hoje esse momento também potencializou assim e aproximou a Baquara. Eu adorei também conhecer a Cris, viu, Cris? Um prazer enorme. Vamos fazer outras, né, outros momentos assim. Fernanda, você também está convidada a participar de outros momentos. Aqui a porta vai estar sempre aberta, tá bom? Muito obrigada mesmo, gente. Um grande abraço para todos que estão aqui com a gente e quem for ver depois em outro momento também, né? Muito obrigada.